Quem é você de verdade? Tu já se fez essa pergunta? Quem é que eu sou? O que que eu tô fazendo aqui? Por que que tanta coisa se repete na minha vida? Porque parece que eu sempre tô vivendo os mesmos problemas, as mesmas questões. Por que que parece que volta e meia algo se repete na minha vida? O que que será que eu tô fazendo aqui? Será que eu vim aqui para sofrer? Será que eu joguei chiclete na cruz, como dizem por aí? Por que será que tantas coisas se repetem? E por que muitas vezes vem uma sensação de vazio? Por que a gente tá cada vez mais angustiado, cada vez mais ansioso, né? Por que cada vez mais tem pessoas com problemas com depressão, ansiedade, crianças até nascendo com problemas? O que está acontecendo? Quem será que a gente verdadeiramente é e a gente se desconectou? Será que a gente sabe quem a gente verdadeiramente é? Vou buscar trazer uma clareza sobre isso hoje, porque é uma coisa muito complexa, tá? E vocês vão entender melhor como começar a entender isso. Começar, tá? Porque isso é algo muito complexo. Se fosse algo fácil, estaria todo mundo fazendo, seria algo que a gente já ia estar todo mundo aí com isso pronto, resolvido na vida. A vida de todo mundo ia estar bem resolvida se a gente verdadeiramente soubesse quem a gente é e colocasse isso em prática, né? Então, quem vai assistir gravado, já pula um pouquinho, tá? Porque eu vou esperar a galera chegar aqui e pra gente destrinchar um pouquinho isso. Deixa eu avisar todo mundo aqui da live. Deixa eu avisar todo mundo. Estamos aí, acho que quase um mês sem fazer live, então vamos voltando agora a esse ritmo aqui e trazer cada vez mais, eu vou bater cada vez mais nessa tecla, né? Quem a gente verdadeiramente é, a autoimagem, né? Como a gente se enxerga, a gente não se enxerga verdadeiramente em quem a gente é. Essa questão de amor próprio, autoestima é a tecla que eu sempre tô batendo por aqui, tá? Noite, Tabata. Então eu vou ir começando aqui, né? Sei que, como eu falei, já é um bom tempo sem fazer live. Bom tempo não, um mês mais ou menos de férias. Aí depois vai ficar salva, mas eu já vou abrindo aqui. Primeira coisa, eu acho que todo mundo se pergunta, não sei se todo mundo já se perguntou, mas eu acredito que em algum momento da vida é um questionamento que todo mundo vai se fazer. Quem eu sou? O que eu tô fazendo aqui? Será que eu vim aqui só para pagar os boletos, para comer, beber, ficar doente, ter dificuldade de me relacionar? Será que a gente veio aqui para isso? E aí, muitas vezes esse questionamento a gente se faz quando a gente está em momentos desafiadores da nossa vida. E esses momentos desafiadores nem sempre são momentos de dificuldade, de alguma questão financeira, de saúde, de relacionamento, tá? Nem sempre. Tem muitas pessoas que relatam que começam a se questionar o que estão fazendo aqui, qual é o sentido da vida, num momento que elas preencheram o checklist do que falaram para nós
que é o checklist de uma vida perfeita, né? Então, estudei, me formei em algo, tô com um bom emprego, tenho minha casa, tenho um carro, casei, tenho filhos. Você preencheu alguns desses requisitos ou já preencheu todos? E aí você começa a perceber que tem algo a mais, que tu não sabe dizer o que que é, mas que falta algo. E muitas vezes tem pessoas que chegam nesse ponto de se questionar sobre isso quando estão com alguma dificuldade na vida mesmo. Estão com uma doença grave, né? Às vezes questões financeiras, então muito endividados. Então eu vejo assim que a vida, Deus, tem várias formas de nos chamar de volta para esse lugar de quem a gente verdadeiramente é. Na psicanálise a gente entende, né, que às vezes chegar ao fundo do poço não é algo tão ruim assim, porque é lá no fundo do poço que muitas vezes a gente se reencontra. Então muitas vezes a gente compra algo como muito ruim ou olha para uma pessoa e acha que ela está passando por um momento horrível na vida dela, que ela não vai conseguir sair daquilo, quando é naquele lugar que ela se transforma. Então acho que a vida ela tem esses mistérios de nos convidar o tempo inteiro a voltar, a se questionar quem a gente verdadeiramente é. E falar sobre isso é algo muito complexo, né? Quem a gente verdadeiramente é. Eu acho que é algo, eu acredito muito, que é algo que mentalmente, racionalmente, a gente não vai conseguir entender. Acho que esse é o primeiro ponto dessa live aqui hoje. Oi, Jandira. Primeiro ponto aqui sobre entender quem nós somos é você compreender que isso é algo que você não vai conseguir entender de forma racional, de forma mental. Quando a gente fala quem nós somos, é muito mais de um lugar aqui de sensação, de sentir. É algo que vem. Não são palavras, não são conceitos. Deus é só uma palavra. A gente muitas vezes fala. Eu fiquei observando agora, alguns dias, esses dias eu vi muita gente. Fico observando e não tô julgando, tá? Eu tô observando. A gente fala muitas vezes de Deus e muitas pessoas falam: eu tenho Deus no meu coração, Deus está comigo, mas virou a esquina, tá lá julgando e condenando. Então, quando a gente está falando de quem a gente verdadeiramente é um lugar aqui, muito mais aqui de sentir do que racional e mental, tá? E vem de um lugar, eu ouvi uma frase esses dias que eu achei excelente. O amor, ele não é um sentimento, ele é ação. Mas eu acredito que o amor é um sentimento. Mas se eu só sentir e não fazer nada, eu não estou colocando ele em prática. Então muitas vezes eu falo que eu acredito em Deus, que eu tenho Deus no meu coração, mas na primeira pessoa que eu enxergo eu já estou julgando e condenando ela. Então eu não estou colocando isso em ação. E talvez é porque eu realmente não senti ainda, eu estou presa num conceito, numa palavra, Deus. E por que eu estou falando, né? Deus como quem a gente é de verdade. Nós somos centelhas divinas aqui. Nós somos parte de uma grande fonte de amor, de alegria, de paz. Só que aonde que eu me perdi dessa essência, dessa centelha que eu sou? E aí quando a gente está falando de quem a gente é de verdade, eu acho que é muito mais
sobre a gente desconstruir quem a gente não é. Oi, Cris. Então, entender quem eu sou de verdade é muito mais sobre começar a desconstruir o que eu não sou. E aí eu preciso entender que histórias, o que eu tô conectada, que eu não sou, no que eu tô iludida. Nós somos centelhas divinas aqui, nós somos parte de uma grande fonte, todos nós, tá? Só que a gente chega aqui, né? E que quando eu falo aqui, eu não tô dizendo que é como se a gente estivesse fora da fonte. O planeta Terra, essa vida, isso tudo faz parte dessa grande inteligência que existe. Mas aqui a gente está vivendo uma experiência de dualidade, de esquecer por um tempo quem a gente é. A gente esquece muitas vezes que nós somos um espírito vivendo num corpo. E que esse corpo e essa mente que nós ganhamos são limitados. Ou seja, eu sou uma centelha divina, eu sou algo que não tem limites, mas aqui nessa experiência eu tenho limitações. O meu corpo físico fica cansado, ele fica doente, eu tenho uma mente que maioria de nós está sendo governada pelo ego. E a mente, como eu falei, ela não alcança a explicação de quem eu verdadeiramente sou. Essa parte racional, mental nossa, não vai ter a compreensão. Porque a mente, ela é lógica, ela é pensamento. Um pouquinho que tem uma gata querendo entrar aqui. Ai, acho que ela pulou na porta, peraí. Quer entrar? Vamos? Vem então. Ligeiro? Tem que se esfregar. Ela tem que se esfregar na porta para entrar. Ai, levei um susto, que eu acho que ela pulou no trinco para abrir a porta. Então, como eu estava falando, a gente tem uma parte limitada mentalmente. A nossa mente, ela tem limitações. O que eu quero trazer para vocês aqui hoje é vocês entenderem de uma vez por todas e começarem a praticar isso na vida de vocês. Que vocês são um espírito aqui, vivendo num corpo e que tem uma ferramenta que é a mente. Mas tanto o corpo como a mente têm limitações. E a gente precisa aceitar e entender isso porque isso é fundamental. Quando o nosso corpo e quando a nossa mente está alinhada, é quando o nosso espírito tem espaço. Agora, enquanto que o corpo está num lugar e a tua cabeça está em outro, você não consegue fazer essa conexão. Você não consegue conectar com quem você é. Tá fazendo sentido isso ou é muito difícil? Eu não tô falando aqui de praticar isso ainda. Eu tô pedindo se é muito difícil de compreender isso. Mente é o que a gente tá, é os pensamentos, que não são só nossos. É tudo que passa aqui, é crenças, sabe? Vocês conseguem compreender isso?
A mente é o que a gente pensa, são os nossos pensamentos, é o que a gente acredita, as nossas... é tudo aquilo que a gente... Os conceitos que a gente tem, aquilo que a gente tem de certo, de errado. Só que a gente tem que começar a questionar esses conceitos. Tudo aquilo que a gente acredita. E no final eu vou trazer uma pergunta para vocês começarem a se fazer. O nosso corpo tem limitações porque eu não consigo estar em vários lugares ao mesmo tempo. E às vezes nós mulheres queremos fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. E a gente também não está aceitando as limitações que o nosso corpo tem. Compreendem? Então eu tenho que começar a entender, sim, eu sou um espírito aqui, eu posso criar a realidade que eu quero, eu posso viver a vida que eu quero. Só que eu tenho limitações. E também a gente muitas vezes, por que hoje a gente está tão ansioso? Por quê? Eu não quero esperar mais o tempo das coisas acontecerem. Eu quero passar por cima das minhas limitações como ser humano. Eu não quero estar com o meu corpo aqui, numa situação, num lugar. Eu tô com a minha cabeça lá em outro lugar. Eu queria estar agora lá na praia, eu queria estar de férias, eu queria estar no final de semana, eu queria estar de noite dormindo, descansando, mas eu tô aqui, nesse lugar aqui. Então eu tenho uma limitação. Eu não queria estar doente, eu não queria estar passando por um processo, uma dificuldade financeira, eu não queria estar nesse casamento, nesse relacionamento, eu não queria estar nesse trabalho. E realmente eu tenho o poder de mudar isso. Só que como humano aqui, eu tenho algumas limitações. Eu tenho que ter paciência com o tempo das coisas também. Compreendem? Aqui a gente já começa a entender o quanto que a gente está fora, o quanto que o nosso corpo e a nossa mente nunca estão andando juntos. E aí, como é que o nosso espírito, a nossa essência vai se conectar com a gente? A nossa intuição vai funcionar se a minha cabeça está num lugar e o meu corpo está em outro. Eu estou aqui, mas eu estou com a cabeça em qualquer outro lugar, menos no agora. Porque é no agora que eu me conecto com a minha essência, com o divino, o nome que tu quiser dar. É no presente. É eu aceitando o que está acontecendo agora, se é algo que eu não gostaria que tivesse acontecendo. É aceitar que eu estou sentindo ansiedade. É aceitar que eu estou sentindo angústia, que eu estou com medo, que eu estou com raiva. É aceitar que eu estou numa situação que eu não gostaria de estar. A partir disso, onde eu paro de criar uma resistência, é onde eu começo a acessar quem eu verdadeiramente sou. Compreendem? Eu sei que na prática é onde a porca torce o rabo. Mas você começar a ter a compreensão disso é muito importante. Porque aí você começa a praticar isso um dia de cada vez. Compreenderam? E a gente vive numa dualidade espiritual e material. Muitas vezes a gente quer muitas coisas e sabe que a gente pode. Só que a gente tem essas limitações da matéria, da vida física.
Vocês percebem isso? Vocês sentem isso? Me contem aqui. E aonde a gente vai se perdendo, né? Aonde que a gente se perde de quem a gente verdadeiramente é. A gente nasce numa família, numa cultura, né? Numa sociedade. A gente aqui é brasileiro, a gente tem um tipo de crença, de cultura, uma fé. Só que se a gente vai para outros países, tem outras culturas, tem outra forma, outras religiões. E a gente começa a entrar num lugar de se ver separado das pessoas do mundo, porque cada um pensa de um jeito, cada um tem uma cultura. E isso começa de uma forma pequena dentro de casa também. Porque a gente não nasceu para ser igual. A gente não veio para viver a mesma história que os nossos pais. A gente veio aqui para viver uma vida conforme aquilo que faz sentido para a gente. Só que a gente cresce numa família, num ambiente, numa família, numa escola, onde tem determinadas crenças, onde existe um certo e um errado. E a gente começa a se identificar. E aí a gente passa experiências dentro desses ambientes, que são pessoas que a gente ama, que a gente admira na escola, em casa, que vêm com crenças, que vêm com certos errados, e por a gente amar e admirar, a gente passa a acreditar que é assim que a gente tem que viver. Só que às vezes a nossa alma, o nosso espírito está pedindo para a gente fazer algo diferente. E por a gente não entender quem a gente gente se sentiu, a gente teve experiências emocionais impactantes. A gente se sentiu abandonado, se sentimos rejeitados, traídas, humilhadas. E essas histórias, essas experiências, elas continuam se repetindo até que a gente acorde para quem a gente verdadeiramente é. E por isso que eu falei no início que muitas vezes dói tanto que a gente não dá mais conta dessa dor, que a gente começa a se questionar se é isso que a gente veio viver. E através desse questionamento, quando a gente começa a se questionar, olha que interessante, quando a gente começa a questionar, quando a gente começa a perguntar para Deus, que seja, as respostas vêm e algo vem te dizer que você não veio aqui para isso, que isso faz parte. Jesus dizia, vocês vão sofrer com as... Como é que era? O mundo tem suas questões, né? Algo assim. Mas eu superei. Eu passei por essas questões do mundo. Mas a gente está identificada com a rejeição, com o abandono. Nós estamos identificadas com crenças de certo e errado, do que a gente deveria ser, com uma sensação de não ser boa o suficiente, de não ser capaz, de não conseguir. Muitas vezes quero que chegue o final do ano para já ter passado o medo, os desafios. E que grande ilusão, né, Cris? Porque na vida não existe calendário. Quem inventou o calendário fomos nós, os homens. Para a vida, para Deus, não existe calendário nenhum. Ou vocês acham que Deus vai esperar acontecer 1º de janeiro ou 31 de dezembro e ele vai dar um tempo nos desafios?
Muitas vezes é nessa época que a gente mais se pega com desafios. Percebem que isso é mais uma ilusão nossa? A vida não funciona com o tempo do relógio, do calendário. A vida, ela é inteligente. A vida funciona, ela nos traz aquilo que a gente está pronto. Tanto as coisas boas como aquilo que a gente julga ser ruim. Nada chega na nossa vida que a gente não dá conta. Se tem um desafio na tua vida, é porque você é capaz de passar por ele. Que você é capaz de aprender o que você precisa aprender e desenvolver para sair daquele desafio. A vida, tudo que nos acontece não acontece à toa. E é ali que a gente tem que entender quem a gente é. Porque a gente muitas vezes está identificada com os problemas da vida. A gente acha que uma doença nos define, que um comportamento nosso nos define. Ah, eu sou diabética, eu sou depressiva, eu sou ansiosa. Tu percebe qual é a primeira parte dessa frase? Eu sou. Tudo que eu falo depois disso, o meu corpo, a minha mente acredita que é real. Sou eu que estou decretando que eu sou isso. Ou seja, eu me identifiquei, eu passei a usar a identidade diabetes, dor no joelho, a abandonada, a traída, meu marido me traiu, meu marido me humilhou, meu pai me abandonou. Ah, eu sou a vítima da vida, vítima na identidade aqui. Algo acontece, primeiro a identidade que eu apresento para um problema, vítima. Ó, problema, eu sou vítima de você. Aí o problema diz, olha que legal, encontrei uma vítima, é aqui que eu vou morar. Porque enquanto que ela se enxergar como vítima, eu posso ficar aqui. Agora, a partir do momento que eu sei quem eu sou, que eu sei que eu não sou vítima e que eu sou capaz sim, que tem algo ali que eu vou desenvolver, que eu vou aprender, aquele problema começa a ficar, opa, daqui a pouco me despachou. Não tenho lugar aqui. Sumiu o problema. Quando você entende quem você é, tá aqui no meu colo, tá me aranhando. Quando você entende quem você é, essa identidade de vítima da vida, de pequena, que as coisas acontecem por acaso para você, essa identidade de que você não é boa o suficiente, de que você não é capaz, que você não consegue, isso aqui ó, vou embora. Só que você tem uma programação na tua mente que reúne várias crenças, várias experiências que tu já passou, e toda vez que algo aconteceu, falaram para você, ou você começou a falar para você mesma, eu sou isso. E aí isso já tem uma força dentro de você. Isso já se ancorou, já criou raiz dentro de você. E você passa a se enxergar através disso. Dentro da identidade de vítima, de pequena diante da vida. E o pior, eu vou ser muito sincera aqui, eu não tô julgando, tá? Eu quero que vocês reflitam e
E entendam isso, percebam isso na vida de vocês, porque quando vocês perceberem e começarem a mudar, a vida muda completamente. Eu quero bater muito nessa tecla aqui, vocês vão me ver batendo muito nessa tecla. Não adianta você dizer que tem fé em Deus se você não acredita em você. Por aonde que Deus vai agir, meu Deus? A gente está sempre esperando um Salvador lá fora, alguém que vai interceder por nós. Não dá, tá na hora da gente bater no peito, entender quem a gente é, dizer, é eu aqui que faço o milagre acontecer. É através de mim que essa fonte de vida, essa fonte pode agir. É eu que vou manifestar o amor, a alegria, a paz aqui. E isso tem que começar comigo. Eu tenho que ser mais amorosa comigo, ter empatia comigo. Eu preciso me incentivar. Eu preciso bancar os meus sonhos e parar de dar atenção tanto para os outros, querer que os outros me incentivem, esperar que os outros me aprovem para aquilo que eu desejo fazer para minha vida. É nesse lugar que eu começo a assumir quem eu realmente sou. E eu não estou dizendo que isso vai acontecer do dia para a noite. Agora eu entendi quem eu sou, pronto, amanhã eu vou acordar colocando isso em prática. Lembra que eu falei? A mente, ela tá aí. Não sei o quê. Mas amanhã, quando você acordar, quando você abrir o seu celular, sair da porta da sua casa, você vai entrar num coletivo que ainda não acordou para quem é. Que vai dizer que você é vítima, que você não é capaz, que você tá certa, que você tá errada, que você é uma coitada. Tô mentindo? Onde você é perfeita e boa para os outros, para sustentar um governo, para agradar os outros lá, porque você não pode desagradar ninguém, mas a você mesmo você pode desagradar o tempo inteiro. Você não pode dizer não. E o não é para um estranho. Dizer um não para o pai e para a mãe, dizer um não para o filho. Você não pode se permitir ser vulnerável, chorar na frente dos filhos, porque, meu Deus, que mãe que eu sou, que chora na frente dos filhos. Peraí, o mundo tem suas questões. Se você não chorar na frente dos seus filhos, eles vão criar uma ideia, uma ilusão de que não podem chorar, que não existe tristeza. E quando eles se sentirem tristes, como é que eles vão fazer? Aonde eles vão buscar um acolhimento? Eles vão achar que tem algo de errado com eles. Não é assim que você se sente quando você fica triste? Que tem algo de errado com você? Não é assim que você se sente quando você faz algo de errado? E você se sente a pior pessoa do mundo? Porque te ensinaram que isso é o fim do mundo, que você se torna uma pessoa horrível por isso, uma pessoa fraca por causa disso? Aonde que você busca acolhimento e compaixão? Não tem, né? Nunca teve? Aí chega uma hora que a gente não dá conta mais de viver assim. Quem será que a gente verdadeiramente é? Será que a gente ainda acredita de forma muito inconsciente que existe um Deus com um porete na mão, pronto para nos castigar? Será que esse Deus ainda existe dentro de você? Hoje no atendimento a pessoa me disse assim,
A gente é muito interesseiro. Às vezes a gente só lembra de Deus quando precisa, quando a coisa aperta. E eu tô entendendo que Ele tá sempre comigo. E que quando eu tenho Ele sempre comigo, quando eu pergunto ao meu coração, quando eu me conecto para qualquer coisa que for, eu acesso coisas muito grandiosas que eu nunca imaginei que seriam possíveis. Não precisa ser só através da dor. Não precisa ser no sofrimento que eu acesso, que eu conheço Deus, que eu converso com Ele. Hoje eu não culpo mais a Deus. Mas achava que era culpa dele. Tudo que existe é criação divina. Até doença. Sabe por quê? Quanta gente acorda quando fica doente? Quantas pessoas que tiveram câncer mudaram a vida delas? Entenderam o real sentido da vida? Quantas pessoas que tiveram depressão? Eu sou uma. Eu tive crise de ansiedade, de pânico e depressão. E a partir desse lugar, eu fui atrás e entendi quem eu sou. Será que ele é tão ruim assim? Ou é a gente que está tão presa na teimosia e no ego, onde a gente se vê sozinha nesse mundo, que não abre a porta para o amor? Uma das coisas que eu mais percebo, a gente tem medo do amor. A gente tem medo. É muito forte isso. A gente está tão acostumada a se maltratar, a se ver vítima, a se ver uma pessoa horrível, incapaz. E quando vem um ato de caridade, vem um amor, você sente algo tão bom, parece que não pode, né? Mas eu nem mereço estar sentindo isso. Quantas vezes você já sentou num momento assim que tu talvez não tenha se dado conta, mas era um momento que tu estava presente, que tu estava em você. E te deu uma sensação tão boa que tu pensou, cara, minha vida tá uma bosta. Mas eu senti uma coisa tão boa aqui dentro. Nunca aconteceu com vocês? Às vezes você tava com algum problema. Nossa, minha blusa tá cheia de pelo. Às vezes você tava com um problema. E aí você parou, olhou pro seu filho, olhou lá pro teu animal de estimação, olhou para uma árvore e te deu uma coisa tão boa. E você ainda questiona, nossa, eu nem deveria estar sentindo isso. Tô com tanta coisa acontecendo de problema na minha vida. O que a gente precisa é despertar para quem a gente verdadeiramente é. E esse despertar, ele pode acontecer através da dor ou através do amor. Não tem certo, não tem errado. Eu acordei através da dor. Sempre falo, não doeu o suficiente ainda. Quando doeu o suficiente, aí a gente para, bate o joelho no chão. A gente precisa acordar da ilusão daquilo que a gente não é. Você não é vítima da vida. Você não é vítima da história dos seus pais. Seus pais também tiveram os problemas deles. Antes de serem pais, eles são pessoas com dificuldades, com limitações.
Às vezes a gente está exigindo dos outros o que eles não têm para dar. Às vezes a gente tem um marido, pais, filhos, amigos, que a gente queria que mudasse. Às vezes o marido tem um vício, às vezes o pai e a mãe têm um problema, têm um vício, tem um comportamento que a gente não concorda, e a gente está no nosso próprio ego, achando que aquela pessoa deveria mudar para que a gente se sinta melhor, para que a minha vida seja melhor. Eu não queria que meu marido bebesse, eu não queria que meu marido tivesse tal atitude, eu queria que meu marido, meu namorado, fosse assim, fosse assado, tivesse mais atitude em tal situação, mas ele não tem. E eu acho que ele faz isso porque ele não me ama, porque ele não me valoriza. Pode até ser, mas eu acho que antes disso tem um joguinho do nosso ego, que está esquecendo de olhar para o outro e entendendo que talvez ele não tem como te dar isso que você está querendo. Porque antes de dar para você, ele tem que entender que ele tem que dar isso a ele mesmo primeiro. Nem para ele está conseguindo dar isso. Porque uma pessoa que talvez tenha um vício, bebida, fumar, não tenha atitude em relação a algo, uma pessoa que vive reclamando, que vive te sugando, vamos dizer assim, quem vive nessa vida, nesse universo, em primeiro lugar, é ela mesma. É ela que sente tudo isso. E não doeu o suficiente ainda para ela acordar que aquilo, em primeiro lugar, não faz bem a ela. Para depois ela entender que também prejudica os outros. Mas a gente quer isso dos outros, porque a gente aprendeu a que eu tenho que me negar e entregar para o outro aquilo que nem eu me dou. E aí eu volto para mim, que tem coisas que eu não tô dando nem para mim, eu tô exigindo do outro. Essas são as ilusões que a gente precisa começar a acordar. Essas são algumas limitações que a gente tem aqui e que a gente precisa ir desenvolvendo. Mas nada disso nos define. Eu posso, a partir de hoje, tomar uma decisão, que eu não quero mais ser assim. Eu quero manifestar a minha essência. Eu quero manifestar quem eu realmente sou. Só que eu tenho uma limitação, onde eu não vou acordar amanhã com isso resolvido. Eu vou ter que colocar em prática. Porque eu tenho uma mente que tem padrões, que está habituada a funcionar desse jeito. Eu tenho um aplicativo, eu instalei um aplicativo de vítima. Sabe o celular? Não é como ir lá no celular desinstalar o aplicativo. Você vai desinstalar, só que vai ter um tempo. Você vai desinstalando o aplicativo antigo e instalando o novo. Na verdade, não é nem instalar o novo. Você só vai desinstalar o aplicativo daquilo que você não é. Aí, a partir disso, você vai começar a acessar quem você é. Quando você se esvazia desse monte de programação, desse monte de identidade falsa que você tem instalada aí em você, que você repete todos os dias. Ah, eu não consigo. Ah, eu sou vítima. Isso não funciona para mim. Ah, eu não mereço isso. Tem uma pessoa aqui, né, que disse esses dias, quando ganhou um aumento, ai, mas será eu? Por que eu? Será que eu mereço isso? Ou seja, eu tô me vendo muito pequena, não me vejo merecedora. O quanto que eu tô aberta a receber da vida, a abundância da vida. Porque quando eu sei quem eu sei que eu sou abundante, que a vida é abundante. Eu posso entregar para mim
e vai transbordar para o outro. Queria que vocês refletissem essa semana até no sábado, se observassem mesmo. O que vocês ficam falando para vocês mesmos? Quais são as histórias que vocês estão repetindo? Ai, porque meu pai fez isso. Porque minha mãe era assado. Ai, porque meu marido é assim. E aí eu aqui, isso e aquilo. Parem de contar essas histórias. Essas histórias estão mostrando as feridas que vocês têm. Mas essas feridas não definem quem vocês são. Se eu me sentir rejeitada, se eu estou me sentindo traída, se eu estou me sentindo desvalorizada, é porque eu carrego em mim essa ferida. É porque eu me enxergo assim. É porque eu passei a usar essa identidade. E você não é isso. Só que algo aconteceu e você se sentiu assim. E não tem problema. Não tem nada de errado. Só que o problema é o que eu faço com esse sentimento. Eu boto ele no bolso, ou eu passo a usar a máscara dele. É aquela frase que eu ouvi esses dias. Sentimento é igual uma criança. Você não pode colocá-la para dirigir, também não pode colocar no porta-mala. E é o que a gente faz. A gente deixa a raiva nos conduzir. A mágoa, o ressentimento. E aí a gente passa a se enxergar separado do outro, quer se vingar, ou quer controlar o outro, quer dominar o outro, ele tem que ser como eu quero. Sem enxergar as dificuldades que o outro tem, o processo que o outro vai precisar passar e que talvez ele não dá conta de passar sozinho. Ou a gente põe isso no bolso e passa por cima de nós mesmas. E passa ali a conviver muitas vezes com algo que não faz bem pra gente. Essas são as questões que a gente precisa perceber. A gente tá ainda muito no nosso ego. O ego que se vê sozinho no mundo e que se vê separado dos outros. Separado de Deus, dos outros, da natureza, dos bichinhos. E aí a gente entra num processo de ataque e defesa o tempo inteiro. Eu tenho que atacar o outro, ou eu tenho que me defender. Eu tô sempre me protegendo de alguma coisa. Porque eu acredito que o mundo é ruim, que Deus é ruim, que a vida é ruim. E eu não tô falando pra gente entrar num mundo de fantasia, de inocência. Mas é entender que a maioria de nós ainda não entendeu quem a gente é e a gente tá perdido nesse ego aí. E que não é pessoal. E aí eu vou deixar uma pulga na tua orelha. Você não é o que você pensa que você é. Você não é o que você pensa que é. Quanta coisa ruim você pensa de você. O que você pensou de você só no dia de hoje? Ai, eu tô ansiosa, eu sou ansiosa. Ai, porque eu sou burro. Não, porque eu não consigo. Não, porque é muito difícil pra mim. Não, que eu não sei o quê. Ou eu. Tudo mentira.
tudo mentira. O problema é que pessoas que você ama, que você admira, falavam isso de você e você pegou isso como verdade. E hoje você é fiel a isso. E não é sobre a pessoa. É sobre você. Aquela pessoa também estava dormindo ainda de quem ela é. Eu vou deixar uma pergunta para vocês. E quero que vocês se observem essa semana. O que vocês ficam pensando sobre vocês mesmas, julgando aí, e sobre os outros. As historinhas que passam na cabeça de vocês. Quando vem ali um julgamento, ai, fulano isso, ciclano aquilo, ai, porque eu isso, porque aquilo. Se pergunte, isso é verdade? Será que isso aqui é verdade mesmo? Pede para tua mente, é verdade mesmo isso? Ou sou eu que estou viajando aqui, que estou julgando? Será que isso é a verdade final mesmo sobre essa pessoa? Será que isso aqui é a verdade final mesmo sobre mim? Será que é verdade? Autoconhecimento não é sobre você se conhecer. Presta atenção. Autoconhecimento não é sobre você se conhecer. É compreender quem você não é. Oi, Solange. Porque às vezes a gente, autoconhecimento, eu me conheço. Eu sei que eu tenho determinado comportamento. Porque eu isso, porque aquilo. E aí você passa a achar que se conhece e fica parado naquele comportamento. Autoconhecimento não é isso. Autoconhecimento é você entender quem você é. É você sair dessas historinhas que você conta sobre você, sobre o mundo. Será que a gente sabe a verdade final sobre nós mesmos, sobre os outros, sobre a vida? Eu acredito que não existe uma verdade absoluta. E eu não estou aqui pregando uma verdade. Eu queria que vocês refletissem. O meu convite sempre é: vamos se questionar mais. Vamos parar de baixar a cabeça e pegar tudo que os outros falam como uma verdade sobre nós e sobre a vida e sair no efeito manada aí. Vamos se questionar mais. Será que isso é verdade mesmo? Se alguém vem contar uma fofoca, se alguém vem contar um problema, será que isso é verdade mesmo? Será que é assim mesmo? Pergunta para Deus. Pergunta para essa centelha que vive aí, que faz o teu coração bater, que faz todo o teu corpo funcionar de maneira perfeita. Que é a gente que caga com a coisa, né? Pergunta. Será que é isso mesmo? Será que isso é verdade? A gente sabe, por exemplo, a mídia, né? Cria tantas distorções, gente famosa, cria escândalos. Será que a gente, aqueles poucos momentos que passam lá, será que a gente sabe mesmo o que está passando na cabeça daquelas pessoas? O que de fato aconteceu? E o quanto que a gente perde o nosso tempo, a nossa vida se preocupando com algo que a gente não vai mesmo saber como é que foi. Isso é mais um sinal o quanto a gente está desconectado de si, do que realmente importa. A gente está muito desconectado do amor. Se importar com o outro, se importar com o que a gente sente, se importar com o que o outro sente, com o que a gente está sentindo.
E eu não tô falando de ser inocente de novo. Porque tem pessoa, a gente se importar com o que o outro sente, ok? Mas tem pessoas que nem elas mesmas se importam com o que elas sentem. Então eu não posso salvar ninguém. Eu posso ver, perceber e entender que ali existe uma dor. Por isso que eu sempre falo, a única vida que a gente pode cuidar é a nossa. Porque eu posso ver que o outro tem uma dor, tem um sofrimento. Mas eu, de fato mesmo, tem pouca coisa que eu posso fazer. Por exemplo, eu como terapeuta, eu venho, converso, trago consciência, trago acolhimento, ajudo você a se cuidar, mas se você não quiser se cuidar, se você não quiser se ajudar, eu não consigo fazer. Eu vou trazer muito mais sobre esse assunto. Eu quero bater muito nessa tecla aqui. Quem nós somos. Eu espero que, de alguma forma, tudo que eu falei aqui hoje tenha despertado algo aí diferente no teu coração. Porque muito antes do que eu falo, vem uma intenção, vem uma energia, vem aquilo que eu vibro aqui na minha vida. Eu não estou falando que eu apenas li, estudei, mas é o que eu vivo. E se desconstruir daquilo que a gente não é um processo desafiador. Manter essa constância todo dia, sabe? A paciência, a resiliência. Porque aquilo que a gente não é tá ali na porta nos esperando. Abrir a porta, tá ali aquela roupa de novo. E eu tenho que dizer não para aquilo e sim para aquilo que eu sou. Tem um processo. Tem apegos que a gente tem, porque essa falsa identidade, ela tem vínculo com as pessoas que a gente ama. Se eu deixar de ser a vítima, se eu deixar de ser a boazinha, a coitadinha, quem é você para as pessoas que eu amo? Mesmo que eu não conviva com elas, lá no invisível tem laços. Eu tô lá identificada com alguém. Eu vou me sentir que eu não pertenço mais a algum lugar que eu nem sei qual é, se eu for diferente. Eu me sinto até perdida no começo. Isso faz parte. Por isso que é tão importante a gente pedir ajuda, ter um acompanhamento, que nem se faz na mentoria Cuide-se. Alguém que faz o processo, que entende do processo e que não vai deixar a peteca cair com você. Porque o processo ele é muito mais emocional do que racional. Passar pelo processo emocional, energético emocional. É ali que a porca torce o rabo. Isso é para tudo. Por exemplo, emagrecer, a gente sabe o que tem que comer, o que não tem que comer. Por que é tão difícil? Porque tem apego. Não é só com a comida, tem apego emocional com as pessoas das quais se alimentam daquele jeito ainda. Aquela cultura, aquela família que tu viveu. Tem apegos invisíveis ali. E é por isso que muitas vezes a gente não consegue sozinho. E a gente passa a achar que tem algo de errado com a gente. Quantas pessoas eu escuto me falando isso? Não adianta, eu não consigo. Um julgamento muito cruel sobre você. Não adianta, eu não tenho capacidade para fazer isso. Eu sempre falo assim, é a maior mentira que você está se contando. Você tem capacidade, você tem força. Só que tem algo invisível que te segura, que a gente precisa entender o que é. Tem fidelidades aí. A gente é muito boa nisso. Em ser fiel. Aquilo que a gente não é,
Fez sentido, gente? De alguma forma, acendeu uma luzinha sobre quem vocês não são? Acho que é muito mais falar sobre aquilo que a gente não é, porque falar sobre quem a gente é algo muito complexo, como eu falei, não é mental, é aqui. Então, começar a entender quem a gente não é, desconstruir isso, acho que é um ponto muito importante para a gente entender mesmo, acessar quem a gente verdadeiramente é. Acessar não é uma coisa fora, tá dentro da gente. Só que a mente tá tão desconectada desse lugar que a gente tem que ir desconstruindo tudo isso. Então vamos escolher uma cartinha, 1 ou 2, pra gente finalizar aqui. Para você, vamos perguntar aqui para as cartas, por aonde você começa? Aonde eu tenho que começar a me desconstruir? Vamos ver o que as cartas vão trazer. Bem, se pergunta, o que eu posso começar a desconstruir na minha vida hoje? A escolha é 1 ou a 2? Vamos lá, carta 1. Carta 1. Carta 2. Quem escolheu a 1, o passado ficou para trás. Não tem nenhum poder agora. Os pensamentos desse momento criam o meu futuro. Ou seja, tá na hora de você desapegar do seu passado. Comece desapegando do seu passado. Lembra que eu falei que a gente tem uma dificuldade de que o meu corpo tá aqui agora, mas minha cabeça tá onde? Então, muito provavelmente a sua cabeça vive muito no passado. Então, tá na hora de deixar isso para trás. E aí eu te deixo uma pergunta. Como seria se eu me libertasse do passado e ficasse apenas com aquilo que eu preciso aprender? Porque você se ilude de que você tá lá pensando no passado e esquece que o que você tá pensando e sentindo agora é o que você vai colher no futuro. Então eu tô lá reclamando do passado, reclamando, lamentando, ou seja, eu tô clamando mais disso, ou seja, eu vou colher mais disso lá na frente. Porque é isso que eu tô sustentando, eu tô cultivando todo dia aqui. E tá na hora de você se desconectar disso. Você não é o passado. Entenda só o que você precisa aprender. Então comece se libertando do passado, quem pediu a 1. A 2, sou como você e você é como eu. Lei do espelho. Comece a aplicar a lei do espelho. Eu tenho uma live aqui, acho que foi até uma das últimas, né? Lei do espelho. O que eu vejo no outro está em mim. Mas eu não sou isso. Mas eu tô tendo esse comportamento. Eu tô me vendo assim. Então, quando eu tô me vendo assim, ou seja, lei do espelho, é o que eu vejo em mim. Eu acho que eu também sou isso. Eu também faço isso. E quando eu vejo que eu também tô fazendo algo, que eu tô condenando o outro, é o momento que eu posso me curar disso. Eu posso desconstruir isso. Entenderam? Fez sentido? Quem queria fazer live curta, mas não dá, né? Esse tema não dá pra fazer live curta. Fez sentido? Fez sentido? Sim? Não? Vamos conversar muito sobre isso esse ano, tá? Então lembra, essa semana,
se observar sem se julgar. Observa as conversas na tua cabeça sobre você, sobre os outros, e só faz essa pergunta, deixa a mágica acontecer. Pergunta para Deus, será que isso aqui é verdade mesmo? Ou será que é a história da minha cabeça? O que está certo sobre isso? 2 perguntas, será que isso aqui é verdade? E o que está certo sobre isso? 3 perguntas. O que eu preciso desconstruir em mim que mudaria isso? Presta atenção. Não adianta só fazer pergunta, presta atenção. As respostas, elas estão sempre na nossa frente. Aquela história, a gente às vezes ora para Deus, pede as coisas para Deus, mas quando que a gente para ouvir ela? Ouvir. Sentir. E ouvir Deus é sentir. Sentimento, sensação. A intuição, ela vem primeiro através de uma sensação. Depois vem uma informação que a mente vai traduzir, processar. Tá? Prestem atenção nos sonhos de vocês. Façam mais perguntas, conversem mais com Deus e escutem mais. Quando eu tô falando com Deus, é esse espírito que você é. Vai mostrar a bunda para as pessoas. Esse espírito que você é. Essa essência que você é. Traz ela para a tua vida, convida a tua essência, a tua centelha, para participar da tua vida, para ajudar a resolver as coisas. É isso que você é. Traz isso para fazer parte da tua vida. E isso tudo vem através dos teus sonhos, através da tua intuição. Manifesta a fé. Confia que isso está em você. Isso não está fora, está em você. Tudo está aí dentro. Tá bom? Fiquem de olho nos stories dos próximos dias, que eu vou ir complementando esse conteúdo aqui, reforçando. E sábado temos live, tá? Para finalizar esse movimento aqui. Muito provavelmente eu vou fazer uma meditação. Vou ver se eu faço ela às 8 ou às 9, tá? A princípio também vão ficar salvas as lives de sábado, só se eu sentir que o campo não permite, que acessou algo muito diferente, profundo, aí eu não vou deixar salvo, tá? E para quem quiser dar um passo além, mentoria Cuide-se, tô com vagas abertas, tá? Que é a mentoria de processo terapêutico comigo, tá bom? Tenha uma ótima semana. Fiquem bem.